Certo, pessoal. Então, vocês enxergam em tela um esquema que é o esquema da análise sintática simples, que corresponde à análise das orações dentro de um período simples, ou seja, um período com uma oração. Então, a gente vai agora pensar na estrutura ou nas estruturas que compõem uma oração. Relembrando, uma oração, para ser oração, precisa ter verbo. E nós contamos o número de orações de um período pelo número de verbos. Então, toda oração tem verbo, e a partir do verbo é que se desenvolve, se categorizam as demais partes que compõem uma oração. Uma oração, ela pode ser composta de diferentes partes, sendo que é essencial toda oração ter dois elementos, ou serem categorizados dois elementos. Quais são esses elementos? Sujeito e predicado. É obrigatório verificarmos sujeito e predicado em toda a oração. Então, se, por exemplo, tivermos 4 verbos, nós teremos, consequentemente, 4 orações e teremos, consequentemente, 4 categorizações de sujeito e 4 categorizações de predicado. Por que eu falo categorizações? Porque lembrem que há o caso do sujeito inexistente, que é a oração sem sujeito. E aí a gente não vai preencher necessariamente o espaço de sujeito. Por isso que eu penso em categorizações, não palavras preenchendo o espaço de sujeito. Certo? Relembrando a aula de introdução à sintaxe, a gente vai, então, vai repensar essa questão de sujeito e predicado. Como identificamos um e como identificamos outro. O sujeito, então, tudo inicia pelo verbo. Identificamos o verbo e, para o verbo, perguntamos quem é que. Identificamos o sujeito, o que sobra na oração será predicado. Lembrando que os tipos de sujeito podem ser simples, composto, oculto, indeterminado e a oração sem sujeito. Essas categorizações vocês encontram aqui no esboço em tela, no esquema em tela. E aqui, então, a gente tem o sujeito simples, é aquele que é composto por apenas um núcleo. Por exemplo, o menino fugiu de casa. Quem é que fugiu de casa? O menino. Então, o menino é um sujeito simples. O sujeito será composto quando tivermos mais de um núcleo, 2 ou 3 ou 4, enfim, mais de um. Então, se eu disser o menino e sua namorada fugiram de casa, nós temos 2 núcleos aí, que é menino e namorada, logo, nós teremos um sujeito composto. Sujeito oculto, lembrando que é aquele que aparece em primeira ou segunda pessoa, do singular ou do plural, desde que apareça de forma oculta na frase. Fugi de casa, fui embora, compramos pão, ganhamos um presente, etc. e tal. Sujeito indeterminado, aquele que aparece em terceira pessoa. Compraram pão, ganharam um livro, vendeu o carro. Então, terceira pessoa do singular ou do plural, a gente configura um sujeito indeterminado. E o inexistente é aqueles casos que a gente já verificou. O verbo ser e estar indicando tempo, haver no sentido de existir ou indicando tempo, fazer indicando tempo, o bastar e chegar no imperativo e os verbos com uma conotação de estação meteorológica. Então, aí, para retomar a aula anterior. Então, a gente tem esses tipos, essas categorias de sujeito.
Da mesma forma, nós temos categorias de predicado. O predicado pode ser verbal, nominal ou ainda verbo nominal. Será verbal quando o núcleo for um verbo de ação. Então, nós precisamos ter um verbo de ação para a consecução de um predicado verbal. Exemplo, ganhamos rosas vermelhas. O verbo ganhar é um verbo de ação. Logo, esse predicado será verbal. O predicado verbal, ele vai ser composto de alguns tipos de verbo. E a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. O predicado nominal vai ter os famosos verbos de ligação, mais um predicativo. Os verbos de ligação, para quem não anotou, para quem não sabe, para quem não memorizou ainda e precisa memorizar, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar-se. São esses verbos de ligação. Anota numa folha, cola na parede do quarto e memoriza. Precisa memorizar. Predicado, então, por exemplo, as rosas estão lindas. Aí eu usei o verbo estar, que é um verbo de ligação, ou morfologicamente falando, o verbo de estado. O predicado verbo nominal, ele tem uma hibridez, há uma hibridez. Do predicado verbal, ele herda o verbo de ação, e do predicado nominal, ele herda o predicativo. Então, se eu disser, por exemplo, as meninas corriam alegres pela praça, o verbo correr é um verbo de ação, e o alegres é o predicativo, é a característica do sujeito meninas. Então, a gente tem aí um verbo de ação mais um predicativo, um predicado verbo nominal. Certo? Então, isso foi o que a gente viu, né? Na aula de composição, de introdução à sintaxe. A sintaxe, então, nos seus elementos essenciais, são compreendidos como sujeito e predicado. Então, o que é essencial ter numa oração? Sujeito e predicado. E agora a gente vai pensar assim, tá, mas esse sujeito, esse predicado, ele não tem partes, ele não pode ser dividido? Pode, ele vai ser dividido ainda. É como se a gente tivesse uma caixa. Não sei se vocês já viram aquelas caixas de costura, aquelas caixas com divisórias. Pensem que o sujeito é uma caixa dessa, com várias divisórias e repartições, e o predicado é uma outra caixa com várias divisórias e repartições. Então, significa dizer que dentro do sujeito há várias divisórias e várias possibilidades de encaixes, e o predicado também. Então, dentro do sujeito, a gente vai ter sempre, tanto do sujeito como dentro do predicado, um núcleo. Então, sempre vai ter um núcleo dentro do sujeito, mais de um quando for composto, tá? Vale dizer. Mas pode ser que a gente tenha mais divisões além do núcleo. Se eu disser, por exemplo, ela fugiu, a gente tem aí, no ela fugiu. Verbo, fugiu. Quem é que fugiu? Ela. Sujeito simples. Dentro desse sujeito simples, nós temos uma palavra, que é ela. Qual que será o núcleo do sujeito? A palavra ela. Sobrou mais alguma coisa além do ela? Não. O sujeito é composto pelo núcleo, e tão somente pelo núcleo. Agora, sobrou lá no predicado uma outra palavra, que é a palavra fugiu. Fugiu é um verbo, está lá no predicado. E esse verbo compõe o predicado. E o predicado ele é composto de uma palavra só, que é o verbo. Fugiu. Então aí a gente tem o núcleo do predicado, que é o fugiu, porque é uma palavra só. Então, nesse caso, o que a gente tem? Ela fugiu. A gente tem um sujeito simples e um predicado verbal, que são compostos por... O sujeito simples é composto por um núcleo do sujeito, e o predicado verbal é composto por um núcleo do predicado, que é o verbo. Agora,
Seria simples demais, fácil demais, isso, né? Eu dei um exemplo muito simplório, muito simplista. E nós, enquanto falantes, a gente não simplifica as coisas, a gente complica as coisas enquanto falante. E quando vocês pensam, isso está difícil demais, vocês têm que pensar que isso é culpa de vocês mesmos, que são falantes. Porque se vocês não falassem como falam e dando complexidade à língua como vocês dão, a gente não teria essa complexidade. Então a gente começa a habitar numa questão bem filosófica, porque o que nós falamos diz sobre quem somos, sobre como somos. Tem uma frase clássica dentro da linguística que diz o seguinte: o homem é porque fala, e na sua fala revela o homem que é. Então, a gente está estudando o que é usado, de fato, na fala, em condições de fala. Então, pode ser mais difícil do que isso. Como pode ser mais difícil que isso? Se eu disser assim, aquela garota do IFAL fugiu de casa com o namorado. Olhem só, estendi a oração. Continua tendo um verbo só, que é fugiu. Quem é que fugiu? Aquela garota do IFAL. E aí a gente tem o quê? Quem é que fugiu com uma palavra só? Garota. Encontramos o núcleo desse sujeito, que é a garota. Mas sobraram mais palavras dentro desse sujeito, que é o aquela e o do IFAL. Então, significa que nesse sujeito a gente tem uma caixinha com 3 repartições. Aquela, garota e do IFAL. A gente já descobriu que garota é o núcleo do sujeito. Então, a gente tem que descobrir qual é a função do IFAL e qual é a função do aquela. Lá no predicado, a gente tem o quê? Fugiu. Fugiu, já esqueci. Fugiu de casa com o namorado. Então, a gente tem o fugiu é o verbo, vai ser o núcleo do predicado. O verbo fugiu. Mas sobrou de casa e com o namorado. Então, nesse predicado tem 3 repartições, tem 3 divisórias aí. E a gente precisa categorizar essas 3. Estão entendendo que quanto mais extensa for a oração e, consequentemente, o período, mais divisórias a gente vai ter enquanto categorias sintáticas. Tá? Eu só vou matar a curiosidade, talvez vocês nem estejam tão curiosos assim, mas eu só vou matar a curiosidade no final. A gente vai tentar fazer o percurso, mapear, e aí no finalzinho a gente volta para essa frase aí, para ver o que são esses outros elementos além dos núcleos. Então, agora eu vou para os termos que integram esse sujeito e esse predicado. E a gente vai lá para o predicado, tá? A gente vai começar pelo predicado. Verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal, ele sempre terá um verbo que é de ação. E os verbos de ação, eles são divididos em 2. Há 2 tipos de verbo de ação. Os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Os verbos intransitivos são chamados verbos completos, que semanticamente não precisam de um complemento para existir. Tá? Ou seja, são verbos que se sustentam por si só, ou que podem se sustentar por si só. Porque a gente tem um funcionamento do verbo. Não um verbo que vai ser sempre intransitivo, mas verbos que vão funcionar com um papel de intransitividade. Se eu disser assim para vocês, estava na rua e cheguei. Ponto. O verbo chegar, ele não precisa de complemento nenhum. O verbo chegar, o verbo morrer. Meu gato morreu. Ponto. Morreu.
Não, o verbo morrer, o verbo chegar, o verbo viver, eles não precisam de um complemento sintático para existir semanticamente, tá? Aí vocês podem dizer, Odair, mas eu quero perguntar quando, onde, por quê. Bom, a gente já vai ver como que se configura esse complemento sintático na língua portuguesa. E aí a gente passa para transitividade, que são verbos incompletos semanticamente falando. De que forma serão incompletos semanticamente falando? A gente vai fazer uma pergunta, eles não se sustentam por si só. Observem que se eu disser para vocês agora, pessoal, ontem eu fui ao supermercado e comprei. Alguém vai perguntar, comprou o quê? Porque o verbo comprar, nessa configuração, nesse status, não é preenchido semanticamente, por si só. E vai ter uma pergunta e vai ter uma necessidade de uma resposta. Comprei batata doce. Aí nós temos uma completude. De acordo com a pergunta, a gente vai classificar esse verbo. Então, se eu perguntar o quê ou quem, nós teremos um chamado verbo transitivo direto. Não basta só perguntar, eu tenho que ter uma resposta na frase. Então, eu tenho que estar de olho nessas duas questões aí. Pergunta e resposta. Então, fui ao supermercado e comprei batata doce. Comprei o quê? Batata doce. Eu tenho a pergunta e tenho a resposta na frase. Então, eu vou dizer que esse verbo comprar, ele está funcionando. Ele não é. Ele está funcionando como um verbo transitivo direto e, consequentemente, integra esse predicado um chamado objeto direto, que é batata doce. Então, para ser um verbo transitivo direto, obrigatoriamente tem que ter um objeto direto. Sim, mas e se eu disser, fui ao supermercado e comprei batata doce para minha mãe. Eu comprei o quê? Para quem? Então, eu tenho duas perguntas e duas respostas. Então, eu tenho dois objetos aí, sendo um direto e um indireto. Logo, esse verbo comprar, ele funciona como um verbo transitivo direto e indireto. Então, a gente pode perceber que as perguntas que fazem funcionar um verbo como verbo transitivo direto é o que e quem. São perguntas sem preposição. E as respostas também serão sem preposição. Agora, para termos um objeto indireto e um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente a gente tem que ter uma pergunta com preposição e uma resposta com preposição. Que perguntas são essas? E as perguntas sempre são com que e quem. Esse detalhe é muito importante. Observe. Gosto. De que? De quem? Lembrei-me. De que? De quem? Então, a gente tem aí o verbo lembrar-se e o verbo gostar como verbo transitivos indiretos nesses casos. Por quê? Porque vão perguntar de que, de quem, e a resposta será preposicionada. Gosto de chocolates. Lembrei-me de você. Esqueci-me de você. Então, cada vez que a gente pergunta de que, de quem, em quem, para quem, a que e a quem, a gente tem na sequência as respostas como objetos indiretos. Isso faz com que o verbo funcione como um verbo transitivo indireto. E aí eles podem ser também transitivos direto e indiretos, como foi o caso do supermercado que eu disse, né? Comprei batata doce para minha mãe. Eu comprei o quê? Para quem? Eu tenho dois objetos, eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Então, a gente chama esses elementos aí de elementos integrantes da oração, porque vão integrar
que podem integrar o predicado e podem integrar também o sujeito. A gente tem algumas possibilidades de integração dentro do sujeito, tá? Que é o que a gente vai ver agora. A gente viu, então, os objetos aqui, o direto e o indireto, as perguntas. Eu sugiro que, como é uma folha só, vocês podem imprimir essa folha e também colar lá no espaço de estudos de vocês, para que vocês consigam memorizar essas perguntas que são muito importantes. Além disso, pode integrar o predicado um predicativo do sujeito também, que é a característica do sujeito. Tá? As rosas estão lindas, então o lindas é a característica do sujeito, logo será um predicativo do sujeito. A gente pode ainda ter um complemento nominal e um agente da passiva. O agente da passiva, ele complementará o predicado. As árvores foram derrubadas por Pedro. Pedro é o agente da passiva, porque é quem está agindo na voz passiva do verbo. Quem não lembra de vozes do verbo, retoma. Eu não lembro se eu coloquei no Drive, mas depois vocês podem conferir se eu coloquei essa aula de vozes e depois vocês me notifiquem, por favor. Há uma aula gravada sobre vozes do verbo, tá? E é importante saber vozes do verbo para identificar aqui a voz passiva analítica que sempre, ou que pode ter esse agente. Então, as árvores foram derrubadas por Pedro é o agente da passiva, porque é quem age sobre a ação que está na voz passiva, tá? Há ainda a possibilidade de ter um complemento nominal. E aí o complemento nominal, ele pode compor, integrar tanto o sujeito como o predicado. O complemento nominal, ele é relativamente fácil, porque ele só pode funcionar com um termo abstrato. Então, se eu disser ganhei amor, ou ganhei carinho, amor, paixão, desejo, qualquer termo abstrato, de alguém. Esse de alguém será o complemento nominal desse termo abstrato que veio anteriormente. Certo? Então, se eu disser o amor de mãe é incondicional, o que a gente tem aí? Qual é o sujeito? O amor de mãe. Dentro desse sujeito, a gente tem o quê? Uma palavra essencial, que é o núcleo do sujeito, que é amor. E a gente vai ter um complemento nominal, que é de mãe, porque completa o sentido de amor, que é um termo abstrato. A gente tem esses elementos como elementos integrantes da oração, que podem integrar sujeito e podem integrar predicado. E aí a gente vai para um outro viés, que são os elementos acessórios, aqueles que não fazem falta na oração. E a gente tem dois tipos de elementos acessórios. Tá? Na verdade, são 4, mas os adjuntos eles são divididos em 2, desculpem. A gente tem 4 elementos, sendo que 2 são adjuntos, e aí o aposto e o vocativo. Eu acho que já está em tela, o aposto e o vocativo, eu vou começar por eles, para ficar mais fácil. Aposto é uma explicação que vem entre vírgulas, parênteses, ou após os 2 pontos, ou entre travessões. Então, se eu disser, por exemplo, o Rio Grande do Sul, vírgula, que fica na região sul do país, vírgula, teve temperaturas baixas nos últimos dias. A gente tem aí o que ficou entre vírgulas como um aposto, que é uma explicação, que vai explicar o termo anterior. E o vocativo, ele vai se inclinar para um sinal de pontuação específico, que vai ser o uso da vírgula, da exclamação, da interrogação, e geralmente é um chamamento. Né? Nosso time venceu, viva! Então, esse viva é um vocativo. Ó, vencemos o campeonato, esse ó é um vocativo.
Então, o vocativo sempre vem com uma certa... com um certo nível de oralidade mais intenso. E aqui a gente tem os adjuntos, que é dividido no adnominal e o adverbial. O adjunto adnominal, ad vem de junto, nominal vem de nome, são palavras que vão acompanhar as categorias de nome na língua. Então, é o pronome, o adjetivo, o substantivo, o artigo e o numeral que não fazem falta na frase. Vamos retomar aquela frase que eu disse no início. Aquela garota do IFAL fugiu de casa com o namorado. Então, se a gente tirar o aquela e disser garota do IFAL, ou trocar aquela por a. A garota do IFAL fugiu de casa com o namorado. Não tem uma interferência semântica, tem uma especificidade semântica, mas não tem uma necessidade semântica. E se eu disser aquela garota fugiu com o namorado, fugiu de casa com o namorado, o do IFAL não fez falta nenhuma. E o aquela está ligado à garota, que é um substantivo, logo um nome. Então, o aquela é um adjunto adnominal. Do IFAL está ligado à garota, que é um nome, logo é um adjunto adnominal também. Agora, e o de casa? E o com o namorado? O que será? E a gente passa para a próxima categoria, que é o adjunto adverbial. Ad significa junto, verbial significa verbo. O adjunto adverbial, ele acompanha da especificidade ao verbo. Né? Fugiu. Fugiu de onde? De casa. A gente tem aí um adjunto adverbial porque está acompanhando o verbo fugir. E esse adjunto adverbial é de lugar. Porque nós perguntamos onde, de onde. Os adjuntos adnominais não têm classificação, é só adjunto adnominal. O adverbial que ele vai expressar sempre uma circunstância. Iguais os advérbios: tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade. Então, de casa é um adjunto adverbial de lugar. Com quem? Com o namorado. Adjunto adverbial de companhia. Então, a gente tem aí uma oração composta, aliás, um período simples, que é composto de uma oração só, porque tem um verbo só, que é o fugir. Essa oração, ela tem um sujeito e um predicado. O sujeito da oração é aquela garota do IFAL. E o predicado é fugiu de casa com o namorado. Dentro do sujeito, nós temos 3 elementos, que é o adjunto adnominal, aquela, o núcleo do sujeito, garota, e o adjunto adnominal do IFAL. Dentro do predicado, nós temos 3 elementos também. O núcleo do predicado, que é fugiu, o adjunto adverbial de lugar, que é de casa, e o adjunto adverbial de companhia, que é o com o namorado. E aí a nossa análise sintática está completa. Está perfeita. É exatamente isso que eu preciso que vocês façam. É exatamente isso que vocês precisam pensar quando estão fazendo uma análise sintática de um período simples, de uma oração. Tá? É esse movimento que tem que ser feito. Vou parar a apresentação e a gente vai passar para uma parte mais prática agora, que é a leitura de um texto, e a gente vai parar depois, vai voltar nesse texto para fazer a análise de alguns elementos que estão destacados nesse texto. Então, nós
vamos agora pensar no funcionamento sintático desses elementos dentro de um texto. Só um minuto. Vocês estão enxergando? Sim. Obrigado. Farei a leitura do texto e, na sequência, a análise sintática dos termos destacados no texto. A impontualidade do amor. Marta Medeiros. Você está sozinho. Você e a torcida do Flamengo. Em frente à TV, devora 2 pacotes de Doritos enquanto espera o telefone tocar. Bem que podia ser hoje, bem que podia ser agora. Um amor novinho em folha. Trim, é sua mãe. Quem mais poderia ser? Amor nenhum faz chamadas por telepatia. Amor não atende com hora marcada. Ele pode chegar antes do esperado e encontrar você numa fase galinha, sem disposição para relacionamentos sérios. Ele passa batido e você nem aí. Ou pode chegar tarde demais e encontrar você desiludido da vida, desconfiado, cheio de olheiras. O amor dá meia volta, vão ver. Porque o amor nunca chega na hora certa. Agora, por exemplo, que você está de banho tomado e camisa jeans. Agora que você está empregado, lavou o carro e está com grana para o cinema. Agora que você pintou o apartamento, ganhou um porta-retrato e começou a gostar de jazz. Agora que você está com o coração às moscas e morrendo de frio. O amor aparece quando menos se espera e de onde menos se imagina. Você passa numa festa inteira hipnotizado por alguém que nem lhe enxerga e mal repara em outro alguém que só tem olhos para você. Ou então fica arrasado porque não foi para a praia no final de semana. Toda a sua turma está lá, azarando-se uns aos outros. Sentindo-se um ET perdido na cidade grande, você busca refúgio numa locadora de vídeo, sem prever que ali mesmo, na locadora, irá encontrar a pessoa que dará sentido à sua vida. O amor é que nem tesourinha de unhas. Nunca está onde a gente pensa. O jeito é direcionar o radar para norte, sul, leste e oeste. Seu amor pode estar no corredor de um supermercado, pode estar impaciente na fila de um banco, pode estar pechinchando numa livraria, pode estar cantarolando sozinho dentro de um carro, pode estar aqui mesmo no computador, dando o maior mole. O amor está em todos os lugares, você que não procura direito. A primeira lição está dada, o amor é onipresente. Agora a segunda, é imprevisível. Jamais espere ouvir um eu te amo no jantar às luzes de velas no dia dos namorados, ou receber flores logo após a primeira transa. O amor odeia clichês. Você vai ouvir um eu te amo numa terça-feira às 4 da tarde, depois de uma discussão. E as flores vão chegar no dia em que você tira a carteira de motorista, depois de aprovado no teste de baliza. Idealizar é sofrer. Amar é surpreender. Então, quem nos diz isso é Marta Medeiros. Antes de vocês suspirarem aí nas telas, nas poltronas, lembrem que esse texto ele foi escrito e direcionado para um público leitor que pensa em amor, acredita no amor e que quer e está aberto para o amor. Nem sempre a gente tem essa abertura e nem todos querem viver o amor tal qual conceituado numa sociedade moderna, tá? Então a gente precisa e tem que pensar exatamente nisso, né? Que existem categorias de amor e a gente tem aí um público leitor que a Marta Medeiros, que o narrador se dirige, que é um público leitor que tem essa idealização formulada do amor mais romantizado.
Vamos pensar agora nas categorias sintáticas para a gente se divertir um pouquinho. O verbo estar, ali, destacado, verbo de ligação, né? Você é sozinho, parece sozinho, permanece sozinho. Lembrem aí que os verbos de ligação, eles podem ser trocados uns pelos outros, e a gente aí tira a prova real, que é um verbo de ligação. Você e a torcida do Flamengo, né? Estão sozinhos. O predicado está subentendido aí. E esse você e a torcida do Flamengo é um sujeito composto da oração anterior, ou da oração subentendida. Aliás, do predicado subentendido. Em frente à TV, devora. O verbo é devorar. Quem é que devora? Você. Quem é que é o sujeito que está lá em cima? Devora o quê? 2 pacotes de Doritos. 2 pacotes de Doritos é nosso objeto direto. Verbo devorar, portanto, é um verbo transitivo direto. Bem que podia ser hoje. Bem que podia ser quando? Hoje. Adjunto adverbial de tempo. Sempre que a gente perguntar quando, a gente vai ter uma adjunto adverbial de tempo. Sempre que a gente perguntar onde, né, ou outros elementos com onde, a gente vai ter uma adjunto adverbial de lugar. Sempre que a gente perguntar com quem, a gente vai ter uma adjunto adverbial de companhia. Amor nenhum faz chamadas por telepatia. Quem é que faz? O verbo é fazer. Amor nenhum. Então, amor nenhum é o sujeito. Observem que esse sujeito, ele tem 2 palavras. Se tem 2 palavras, significa que tem algo mais que o núcleo. Então, esse sujeito é um sujeito simples, que é composto, né? Que ele compõe-se por um núcleo, que é amor, e um adjunto adnominal, que é nenhum. Ele pode encontrar antes do esperado, e ele pode chegar antes do esperado e encontrar você. Quem é que vai encontrar? O amor, sujeito lá, que está sendo recategorizado aí, dentro do texto. E encontrar quem? Você, que é um objeto direto. Então, o encontrar é um verbo transitivo direto, você, objeto direto. Ou pode chegar tarde demais. Eu coloquei um zerinho cortado, que é a marca do sujeito oculto. A gente vê que tem um sujeito oculto. Quem é que pode chegar tarde demais? O amor, que está lá em cima. A gente sabe quem é, mas está oculto aí no verbo. O amor dá meia volta, vou ver. Porque o amor nunca chega na hora certa? Porque o amor chega quando? Nunca. Então, a gente tem aí um adjunto adverbial de tempo. A gente poderia dizer também que é de negação, tá? Agora que você está empregado, verbo estar, verbo de ligação, depois do verbo de ligação, a gente tem geralmente o predicativo. Então, empregado é uma característica do você. Lavou o carro. Lavou o quê? Lavou quem? O carro. O carro é um objeto direto. Agora que você está com o coração. Coração como? As moscas. Cada vez que eu pergunto como, a gente diz, a resposta será um adjunto adverbial de modo. Mas está como ainda. Observem que tem a mesma pergunta e 2 respostas, que é as moscas e morrendo de frio. Então, morrendo de frio será também um adjunto adverbial de modo. O amor aparece quando menos se espera. Quem é que espera? Alguém. Então, aqui já tem um sujeito que é indeterminado. Você passa uma festa inteira hipnotizado, aí faltou o por sublinhar, né? Por quem? Aí tem o agente da passiva. E mal repara em outro alguém que só tem. Tem o quê? Olhos. Para quê? Para quem? Para você. Então, a gente tem 2 objetos aí, um direto e um indireto. E o verbo ter funciona, nesse caso, como um verbo transitivo direto e indireto, porque tem 2 objetos. Toda a sua turma está lá. Está, verbo da ligação. Está onde? Lá. Advérbio de lugar. Logo, é um adjunto adverbial de lugar. Sentindo-se um ET perdido, onde? Na cidade grande.
adjunto adverbial de lugar. Irá encontrar a pessoa que dará. Dará o quê? Sentido. A quem? A sua vida. Nós temos aí um objeto direto e um indireto. O dar ocupando uma função de um verbo transitivo direto e indireto. O jeito é direcionar o quê? O radar. Objeto direto, nós temos, então, o verbo direcionar como um verbo transitivo direto e... Aliás, um verbo transitivo direto, né? Tem só o objeto direto. O amor está em todos os lugares, você que não procura direito. Verbo procurar é um verbo intransitivo, e o direito, que é um adjetivo que poderia ocupar uma função de adjunto, ou uma outra função, né? Poderia ser de sujeito também, ou qualquer outra função. Mas aqui a gente vê que ele ocupa uma função de advérbio. Procura como, direito, é o modo como está procurando. Então, é um adjunto adverbial de modo. E aí a gente nota o processo de derivação imprópria. E aí, quem não lembra do processo de derivação e composição, a aula de estrutura e formação das palavras tem que retomar. Tá bom? O amor é onipresente, é verbo de ligação, então na sequência a gente vai ter um predicativo. Onipresente é uma característica. Jamais espere ouvir. Ouvir o quê? Eu te amo. Eu te amo é objeto direto. Quando, né? Onde? No jantar à luz de velas, no dia dos namorados. Então a gente tem aí, respectivamente, um adjunto adverbial de lugar e de tempo. O amor odeia. Odeia o quê? Clichês. Clichês, objeto direto, então o verbo odiar como um verbo transitivo indireto. Aliás, direto, desculpe. Verbo transitivo direto porque tem objeto direto. E aí, propositalmente, eu coloquei lá embaixo o surpreender, mas eu já vou aguçando um pouco a problematização aqui. Nós temos duas... Observem ali as dois últimos períodos, né? Como que eu sei o que é um período? É pelo ponto. Então, idealizar é sofrer, é um período. Amar é surpreender, é um outro período. E esses períodos, eles são compostos, não são períodos simples. Como que eu sei que são períodos compostos? Porque tem mais de uma oração. Como que eu sei que tem mais de uma oração? Porque tem mais de um verbo. Idealizar é sofrer. Quantos verbos temos aí? 3. Se temos 3 verbos, nós temos 3 orações. Se temos 3 orações, nós temos 3 sujeitos e 3 predicados. Tá? Amar é surpreender. 3 verbos também. 3 orações, 3 sujeitos e 3 predicados. E aí, só para deixar um pouco mais legal essa brincadeira, e aí para a gente já pensar nas cenas dos próximos capítulos, da próxima aula, a gente vai pensar que cada oração dessas, dentro do período, tem uma classificação diferente. Então, aqui, idealizar, vai ter o seu sujeito e o seu predicado. Idealizar vai formar uma oração também. Na verdade, o idealizar vai formar uma... não, é só idealizar, desculpe. Vai formar uma oração, tá? O vai formar uma outra oração e o sofrer vai formar uma outra oração. Coincidentemente, elas têm a mesma configuração, né? E aí vai ser um verbo no infinitivo, o verbo da ligação e outro verbo no infinitivo. Então, a primeira oração, tanto idealizar quanto amar, é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo. O verbo nas duas é uma oração principal, e o sofrer e o surpreender são orações subordinadas substantivas predicativas reduzidas do infinitivo, tá? E aí é a próxima aula. Isso é o spoiler da aula que vem na sequência, certo? E aí, para fechar, eu vou dar
dar uma complexificada e pensar aqui em questões discursivas também, ou questões sociodiscursivas. Eu gostaria de problematizar a sintaxe em um outro nível, que é o nível discursivo, tá certo? Talvez vocês se choquem um pouquinho, mas também é motivo, né? É elemento da nossa aula, talvez, provocar deslocamentos. É papel da educação provocar alguns deslocamentos, certo? Eu selecionei 2 trabalhos que foram feitos na disciplina, em edições diferentes da disciplina de semântica e pragmática, que eu dei no ensino superior, e a atividade era da disciplina, dessas disciplinas, era a confecção de um artigo dentro da área de semântica e pragmática. E 2 alunas fizeram esses artigos, esses trabalhos, em cima de fraseologias. Fraseologia é uma sub-área da linguística, da língua, dos estudos da língua, que estudam as unidades de frases, né, indivisíveis. Então, significa que a sintaxe vai caminhar, não exatamente na mão contrária, mas numa mão paralela à da sintaxe. Por quê? Porque a gente vai notar que nem sempre a gente vai conseguir fazer essa divisão. Então significa que se tem ali, hipoteticamente, um objeto, vai ser objeto. Não. Então, às vezes, a gente pode achar que é um objeto, mas que é, na verdade, uma composição fraseológica. Eu vou dizer o que quero dizer, mostrando em exemplos nesses 2 trabalhos dessas 2 alunas. Eu vou começar com um trabalho que fala sobre hipérboles. As hipérboles no português. Hipérboles são exageros. E aí a aluna vai pensar o funcionamento dos exageros no português a partir de um verbo suporte. Então a gente tem uma frase, que a gente vai chamar de uma fraseologia, com um verbo suporte e elementos que vão completar esse verbo suporte, e esses elementos eles não podem ser ditos como objeto, porque a ação ela é indivisível. Tem como a gente separar o verbo e os objetos, porque a ação é o todo, é a frase, é a fraseologia. Então, eu vou projetar para vocês verem alguns exemplos. Um minuto. Vocês conseguem enxergar? Sim. Obrigado. Então, quando nós dissemos, por exemplo, morrer de calor, morrer de tédio, morrer de sede, morrer de rir, morrer de fome, morrer de dor, morrer de amor, morrer de frio, morrer de saudade, morrer de preguiça, morrer de sono, morrer de raiva, morrer de ciúme, morrer de angústia, morrer de felicidade, morrer de cansaço. Tudo isso é hipérbole, porque são exageros. Ninguém está morrendo de nada disso. E da mesma forma, a gente não pode dividir o decalor do morrer, porque vai perder o sentido. E se perder o sentido, do sentido da ação, eu estou me referindo. Se perder a ação, a gente tem uma outra conotação. Então, há uma necessidade dessa construção. Então, a ação aí é morrer de calor. A ação é morrer de tédio. A ação é morrer de sede.
E a gente diz que esses trechos são fraseologias. Por que são fraseologias? Porque a gente tem um grupo de palavras que tem um sentido específico. Certo? É um grupo de palavras com um sentido específico. Mais do que ter um grupo de palavras com um sentido específico, lembrem que eu disse para vocês que há um funcionamento com o verbo suporte. É um verbo que está suportando essa fraseologia, que é o verbo morrer. Tá? A gente pode encontrar outros verbos como verbos suportes. Vamos pensar, por exemplo, no verbo dar. Quantas fraseologias a gente pode construir a partir do verbo dar? Dar no pé, dar um bolo, né? Me ajudem aí no chat. Né? Quantos verbos a gente usa no cotidiano com uma estrutura de suporte? Né? A gente vai usar uma infinidade. E aí vai ser como metáfora, pode ser dar risada também. Né? Pensem numa estrutura mais subjetiva. Dar o bolo, dar o golpe, dar um fora, muito bem. Eu pensei no dar o bolo, né? Que é o que mais a gente leva na vida. Falando daí um texto sobre o amor, o que a gente mais leva é levar um bolo, né? Então, olha, tem outro verbo suporte, né? Que é levar o bolo, né? Então, a gente começa a perceber que a gente tem muito mais fraseologias do que a gente imagina, né? E a gente não tem como dividir. Por exemplo, levar um bolo. Não tem como dizer levar o quê? Um bolo. Por quê? Porque o bolo não é um bolo literal. A ação é levar mais o bolo. É uma fraseologia. Não tem como dividir isso. E aí são esses nuances que a gente tem na língua. E a gente percebe que há alguns linguistas que são mais puristas, alguns gramáticos mais puristas, eles não vão dar conta da semântica, não vão dar conta do papel semântico, do perfil semântico, que é o caso desses verbos, né? Que é o caso do uso do verbo suporte. E aqui eu dei alguns exemplos do verbo suporte, que é uma das possíveis no verbo. Uma das possíveis construções. No finalzinho da aula, eu vou pegar um dicionário que eu tenho e mostrar alguns outros exemplos para vocês, tá? Eu vou mostrar o outro trabalho, que daí a gente encerra a gravação e a gente fica também um pouco mais livre para debater. Os próximos exemplos são um pouco mais impactantes, e aí a gente vê o plano discursivo da fraseologia. E a gente vê que a gente não tem como dividir essas frases sintaticamente, porque são, além de unidades fraseológicas, são unidades discursivas. E aí, no finalzinho, eu vou pedir talvez para a Mari me ajudar, se ela se sentir à vontade, em qual é o impacto discursivo dessas fraseologias. A gente tem... essa minha aluna fez um trabalho com frases de para-choque de caminhões. Aí vocês já podem imaginar o que vem. E aí ela selecionou frases de para-choque de caminhão que citam a mulher, que abordam a mulher direta ou indiretamente a mulher. Certo? Eu vou projetar para vocês e eu espero que esteja tudo bem. Acho que não tem ninguém menor, aqui tem gente menor de idade, mas os menores façam de conta que não viram. Mas está rolando nos para-choques de caminhão, né? Significa que está, né, numa livre comunicação, e a gente tem que problematizar. Já mudei de ideia em 2 segundos. Então, olhem aqui, e ela fez uma divisão aqui, né?
há dois campos, que mulher é como, aqui num termo comparativo, com o termo comparativo como, e com um uso mais conceitual, né? Então, a gente tem aqui o elemento comparativo, a diferença dos dois grupos, elemento comparativo e sem o elemento comparativo. Então, olhem aqui com o elemento comparativo, né? Farol alto na cara é como mulher gritando no ouvido. Mulher de amigo meu é como cebola, eu como chorando. Mulher é como abelha, ou dá mel ou ferroada. Mulher é como horóscopo, nunca dá certo, mas sempre se dá uma olhadinha. Mulher é como lona de freio, só é boa encostada. Mulher é como relógio, deu o primeiro defeito, nunca mais anda direito. Mulher é como remédio, agita-se antes de usar. Mulher é como retrato, só se revela no escuro. Mulher feia com pantufa, dentro de casa até é gostosinha, mas na rua dá vergonha. Mulher é como toalha, quanto mais enxuta, melhor. Mulher é como laranja, a gente descasca e chupa. Mulher é como lata de sardinha, se abrir leva. Mulher é como pizza, só é boa fora de casa. Se as mulheres não estiverem revoltadas com essas frases aí, vocês têm que rever o conceito de mulher que vocês têm. Mulher de amigo meu é igual árvore, só dá galho. Mulher é igual alça de caixão. Quando um larga, vem outro e põe a mão. Mulher é igual circo, debaixo do pano que está o espetáculo. Mulher é igual pipoca, quando dá uns pulinhos, cai na boca do povo. Mulher feia é igual a ventania, só quebra galho. Mulher feia é igual giló, pouca gente come. E aí vocês podem perceber que todas essas fraseologias, elas, usando o elemento comparativo ou não, elas vão causar um efeito, uma conotação toda sexual por um conjunto de conceitos do patriarcado que são formulados e reformulados dinamicamente pela história e pela ideologia machista. E não tem como a gente fazer uma análise sintática dessas frases todas aí. Por quê? Porque elas são unidades discursivas, elas funcionam dentro de um discurso ideológico, e aí a gente vai dizer que também são fraseologias, tá? Então, a sintaxe, ela escapa às nossas mãos em muitas categorias e muitos elementos. E a língua, como eu venho insistindo em todas as aulas, é, sim, um dos maiores capitais simbólicos de persuasão, manipulação, diferenciação, segregação e preconceito que a gente pode ter. E pensar a gramática é também pensar nessas altas formas que a gente tem de manipulação pela sociedade. Nós estamos aqui com um papel fundamental e um compromisso de descortinar todos esses discursos que são velados ao longo da história e são disseminados socialmente como normais, como simples, como coisa comum, corriqueira, e a gente não pode aceitar, tá? Todos nós, de alguma forma, sofremos algum modo de segregação, e é nosso dever, enquanto sujeitos, e todos aqui educadores, pensar e repensar nesses discursos que permeiam a língua, tá bom? Finalizo aqui esse tópico de sintaxe, dentro das categorias de termos integrantes, acessórios e essenciais, e na aula seguinte a gente tem um estudo mais direcionado para o período composto, que é a análise das orações coordenadas e subordinadas.